boa tarde ou boa noite aí, pessoal do terceiro ano. Estamos aqui de novo. Como vocês já devem ter visto no primeiro vídeo, a gente já se apresentou. Nós somos da UFLA, somos estagiários do curso de Filosofia e viemos aqui conversar um pouco com vocês sobre o PET, né? Como a gente já falou ali na primeira semana, a gente tem toda essa questão sobre a reflexão do homem, o que ele é, o que é o pensamento, o que é essa reflexão. E aqui já na semana 2, o PET já vai trazer para a gente uma coisa mais específica, trazendo alguns filósofos. E esses filósofos que eles vão trazer para a gente são filósofos do que a gente chama de uma era moderna da filosofia, né? A gente começa ali mais ou menos no século XVI, século XV, por aí. Nós temos a era que a gente chama de uma modernidade, onde a gente sai de uma filosofia que a gente quer chamada, né, de uma filosofia escolástica, uma filosofia medieval, uma filosofia antiga, e traz uma filosofia um pouco mais científica, uma filosofia que pensa mais o homem, e não tanto como pensava na Idade Média Deus, ou como pensava na Antiguidade as coisas, né, como os pré-socráticos que pensavam assim, que costumavam pensar sobre os fenômenos do mundo. Aqui a gente vai pensar mais o homem de uma forma científica, como que ele adquire conhecimento. E aí que a gente tem o primeiro filósofo que o PET nos apresenta, que é o René Descartes. O René Descartes, a gente diz que ele é um dos filósofos que inaugura a modernidade. Então a gente tem ali um embrião, um início de um pensamento moderno. E por que a gente diz isso? Porque o Descartes, ele cria uma coisa, ele descobre algo que é o cogito, né? Com aquela famosa frase que ele tem do penso, logo existo. O que é o penso, logo existo? O que é essa frase? Né? Como que ela se relaciona com isso aqui que o PET nos traz, do dualismo? O dualismo, que a gente entende em Descartes, é uma divisão entre a mente do homem e o corpo dele, como duas coisas diferentes. E que, sendo duas coisas diferentes, o Descartes colocava uma acima da outra. Para o Descartes, a mente ela está acima do corpo, porque ela seria aquela que comanda as ações do corpo. Um manda e o outro obedece. E aí, quando Descartes fala penso, logo existo, ele estava saindo de algo que a gente chama que é um ceticismo radical. O que é um ceticismo radical? O ceticismo é uma filosofia de negação das coisas. Ou seja, o ceticismo radical é negar que tudo existe, inclusive a própria existência do homem. E é isso que o Descartes faz quando ele tem no livro dele as Meditações Metafísicas. Ele dá início à descoberta do cogito dessa forma. Ele se questiona até da própria existência. E ele pensa, bom, como que eu posso provar que o homem existe? Bom, eu posso provar que o homem existe não pelo corpo dele, mas sim eu posso provar que o homem existe por algo que é intrínseco que só o homem tem, que é intrínseco dele, que é o pensamento. Quando eu penso na minha própria existência, quando eu consigo pensar na minha própria existência, o ato de pensar me caracteriza como um ser que existe, ou pelo menos o meu próprio pensamento. E aí, por que a divisão de corpo e mente? Porque primeiro a gente descobre a mente, depois a gente descobre o corpo. O Descartes, a primeira certeza que ele tem é do próprio pensamento dele. Depois que ele vai ter certeza de que o corpo material dele existe. Por isso que o pensamento está acima da própria matéria. Porque ele é a primeira coisa que o Descartes vai descobrir. E aqui, o Descartes, depois que ele tem essa primeira certeza, ele cria uma estrutura de realidade que a gente chama de 3 classes de substâncias, ou as coisas, né, que traz aqui no PET. Que nós temos a substância infinita, que é a res infinita. O que seria essa coisa infinita? Essa substância infinita é algo que existe e que tem uma propriedade essencial, que é a infinitude. Ou seja, é aquilo que não é criado, mas que é infinito e que dá origem às outras coisas. E Descartes caracteriza isso como Deus. Deus é essa única substância infinita que existe no mundo. Depois nós temos a substância pensante, nós chamamos de res cogita. Porque a gente já descobriu que o cogito é o pensamento. Então a res cogita seria uma existência do pensamento.
e ele caracteriza ela como uma existência ativa, porque é o pensamento que dá sentido e que dá o comando ao corpo. Por isso que ele é ativo. Quando a gente pensa na res cogita, a gente tem essa propriedade essencial, que é o entendimento, que é uma característica do homem. O homem que a gente diz que é um ser racional, um ser que procura o entendimento das coisas. O ser humano, como a gente disse antes, na primeira semana, o homem é o único animal que tem a certeza da própria existência e do próprio pensamento, que reflete sobre ele mesmo e sobre o pensamento dele. Então é isso que é a res cogita, né? Como eu disse aqui no PET, corresponde à esfera do eu, do entendimento como um sujeito de toda a atividade e do intelecto. Esse é que é a res cogita do Descartes. E por último, nós temos a substância extensa, a res extensa. Quando a gente diz extensa, a gente quer dizer num campo material, né? A resistência é aquilo que está fora do próprio homem. Porque se a gente for pensar aqui em Deus e no próprio pensamento, essas duas coisas não são materiais. Elas são coisas que estão, como a gente pode ver em outros pensamentos de outros filósofos mais à frente, são coisas que estão fora da questão tempo e espaço, né? Principalmente do espaço. O entendimento a gente ainda tem ele no tempo, que é uma questão interna, né? Mas isso é uma discussão para outros filósofos mais à frente. Mas quando a gente vai tratar aqui da resistência, a gente tem que Descartes relaciona ela com a passividade. Por quê? Porque se a res cogita, que é o meu próprio pensamento, que é aquilo que dá sentido ao corpo, é a parte ativa do homem, a resistência só pode ser passiva, porque ela está sob jurisdição dessa existência pensante, né? Então, a gente tem uma propriedade essencial, que é a extensão no espaço. Então, quando a gente pensa em resistência, a gente pensa no material, no que está no espaço. O que meus olhos veem, o que minha mão toca, o que meu nariz consegue sentir de cheiro, né? Igual está aqui, ó, comprimento, largura, profundidade. É aquilo que tem forma e movimento, né? É o mundo corpóreo, material. E aqui, esses três coisas que a gente tratou aqui, a gente vai para essa questão de um mecanicismo e determinismo, né? O que seria isso? Se eu digo que o corpo ele está submetido às vontades da mente e ao controle dela, eu posso dizer que as resistências, ou seja, os animais, ou a matéria que a gente tem no mundo, elas estão sobre um determinismo que vai ser executado por aquela substância pensante, né? Sobre o homem, ou até sobre essa própria res infinita, que é Deus, que a gente coloca aqui, que para o Descartes é como se essa res infinita, ou Deus, como ele é causa de si mesmo, né? Nada causou ele também é causa de todo o resto. Ou seja, um movimento dele faz com que todas as resistências que são passivas, que recebem algo, recebam esse primeiro movimento de uma res infinita e faça com que elas criem essa passividade que proporciona para elas existir no mundo, se transformar, que proporciona a elas essa questão do movimento, né? Então aqui a gente tem, né? Portanto, todo mundo exterior ao pensamento, ou seja, os objetos corpóreos, a natureza, seria constituído apenas de substâncias extensas, que é incapaz de ações por si mesma. Ou seja, para uma cadeira mudar de lugar, eu tenho que ir lá com a minha... para uma resistência, uma cadeira, que é só uma matéria extensa no mundo, para ela mudar de lugar, ela precisa da minha res cogita, que é a minha intelectualidade, a minha vontade intelectual, a minha vontade de pensamento, ir lá e mover ela de lugar, porque a minha substância pensante, a minha res cogita, né, a gente tem que lembrar sempre de cogito, o pensamento, é ela que é ativa. Então, ela que vai ativar o movimento das outras coisas que não podem se mover por si mesmas, que não tem essa liberdade, né? Então, por que a gente tem essa discussão de um determinismo contra uma liberdade? O homem é que é livre
para agir sobre o próprio corpo dele. As outras coisas, elas estão determinadas pela nossa vontade, né? E aí que a gente tem essa separação de mente e corpo. Porque o ser humano, ele é um composto de corpo e alma, certo? Mas corpo e alma para o Descartes não vão ser a mesma coisa, né? A alma é aquela que tem a faculdade do entendimento e da vontade. É ela que nos dá a capacidade de iniciativa e de ter a própria liberdade, como está dizendo aqui no PET. Então, justamente a alma é aquilo que faz a gente poder ter um contato com o corpo e realizar. O corpo ele só realiza o que a alma sente e quer. O corpo, é igual eu disse, ele é passivo. E a nossa alma é que é ativa. A nossa alma tem a vontade que a gente tem dentro da gente, ela raciocina e entende o ser e o mundo, e ela que vai comandar as ações do corpo, né? Então, é isso que o Descartes pensa. Mas só que isso traz alguns problemas, né? Como que se dá essa relação, né, da mente e do corpo? Né? Se a alma não é um corpo, né, igual eu estou dizendo aqui no PET, com essa teoria cartesiana, né, o corpo só pode ser movido por outro corpo contínuo no espaço, né? Então a gente tem que pensar tudo isso. Que essa questão de separar a mente e o corpo e dar uma importância maior à mente, à alma, como uma dominadora do corpo, isso traz alguns problemas. A gente pensar como que se dá, então, essa conexão. Porque, apesar das duas serem duas coisas diferentes, eu preciso delas para ter o homem, né? O homem não pode ser só corpo e o homem não pode ser só mente, né? O homem, ele é uma junção dos dois, mas que são separados, né? Então, um pouco é um pouco isso que o Descartes traz. Ele traz uma coisa inovadora para a filosofia, mas que traz muitos problemas que vão ser debatidos durante toda essa era moderna que a gente diz, né? O Descartes, ele é um iniciador da era moderna, mas ele é um iniciador que traz diversos problemas que vão ser discutidos depois, como o Jonathan vai trazer agora um pouquinho para a gente. Bem por minha... Vamos para o Hobbes. Hobbes é uma figura aí para vocês que já estão aí no terceiro, provavelmente já viram em sociologia, né? Então ele é um sociólogo, então ele trabalha em outras áreas também, não só a filosofia, é uma figurinha marcada, né? A frase que é atribuída a ele, o homem do homem, tá? O Hobbes vai trazer para a gente aqui hoje um pensamento que vai na mão um pouco contrária do Descartes. Ele é um crítico do Descartes, né? Ele concorda com o medida com o Descartes, logicamente, é uma obra do Descartes, uma obra muito bem desenvolvida, um raciocínio muito bem desenvolvido, né? Se vocês lembram das meditações metafísicas, ele concorda com ele de que a ideia de eu penso, eu existo. Realmente isso para ele é uma coisa que funciona, é lógico, né? Então, o fato de eu pensar valida a minha existência. Se eu consigo pensar a minha existência, eu sou um ser existente. A pedra, o objeto inanimado, ele não consegue conceber a própria existência. Esse é um diferencial do ser humano. Mas ele vai um pouco na mão contrária do que o Descartes vai fazer, de separar mente e corpo, como se a mente pudesse pensar fora do corpo. Então, ele vai pensar a partir do Descartes que é impossível separar a mente e o corpo, até porque nessa fase, período da história, a gente vai vendo ali a ciência muito em alta. Ele é um filósofo que vai um pouco na mão do empirismo, da experienciação, né, do experimentar. Ele só concebe que é possível conhecer as coisas se o corpo e a mente forem uma coisa só. A mente fora do corpo não consegue sentir. Eu preciso do corpo para conhecer as coisas, né? Então é um conceito ainda um pouco meio rústico ali, bem precário ainda. Mas se a gente olhar para a biologia hoje, faz um pouco de sentido. A gente vai pensar os sentidos, né? Como é que o nosso cérebro funciona. Ele traz uma noção ali um pouco meio rústica ainda de como é que funcionaria isso, né? Lá no PET para a gente, lá. Ele traz aqui, ó, uma obra dele que é dedicada para isso, que é sobre o corpo. Ele traz que a partir do momento que as coisas nos afetam, que eu sinto as coisas, isso manda informação para o cérebro manda informação para o corpo, etc. Então, é um pensamento bem rústico nesse sentido, tá? Então, ele diferencia o Descartes nesse sentido. Então, tudo é corpo para ele, tudo é corpo, tá? E ele faz o quê? A gente tem seguido esse pensamento aí, desde o começo do PET,
dessa ordem mecanicista de que o mundo é uma máquina, tudo funciona, né? A partir do Descartes, numa lógica determinista, tudo foi programado para funcionar de uma certa forma. E ele vai nessa direção, só que ele parece interiorizar essa ideia mecanicista, né? Ele começa a pensar como é que funciona a mecânica do nosso corpo para conhecer. Então, é uma lógica mecanicista mais subjetiva, né? Mais no interior do homem. Como é que o homem conhece as coisas. Tá? Isso é interessante para vocês porque no meio que o PET mais à frente vai fazer justamente isso. Vai colocar as duas questões para vocês pensarem. Qual que faz mais sentido? Pensar mente e corpo separado ou pensar mente e corpo junto? Eu preciso das duas coisas para pensar. Lembra lá das meditações metafísicas, quando ele fala que está dormindo, que ele não sabe se ele está acordado ou não. E aqui a gente também pode pensar a partir do Hobbes também, quando vocês estão num estado de sono profundo, sem sonho, por exemplo, que não há pensamento, né? Ou seja, a sua sensibilidade ao mundo externo está muito baixa, então você não pensa, você fica ali inerte, você acorda outro dia, você não vê as horas, você não tem percepção das horas que você passou desacordado, é um pouco nesse sentido. É preciso que o corpo sinta, para que a mente consiga produzir algum raciocínio, tenha ciência de si. Então é muito nessa ideia assim, de juntar corpo e mente. É impossível pensar sem o corpo, mas o corpo existe sem a mente. Então guardem isso. As duas coisas de trabalhar juntos, mas o corpo pode existir sem a mente, sem o pensamento. Tá? Aí esse é o PET da aula 3, da aula 2 pelo menos traz isso. Tá? Então vocês pensem essas dualidades, esses dois conceitos diferentes dos filósofos, o Descartes com o pensamento mente e corpo separado, e o Hobbes tentando unir as duas coisas, falando que não é possível pensar sem o corpo. Galerinha, agora a gente vai passar para a semana 3. A temática é a mesma, né? O ser humano, corpo e psiquismo. Só que aqui as habilidades que eles querem fomentar em certa medida, né, seria a análise de diferentes concepções filosóficas sobre a constituição do ser humano. Para fazer essa análise, eles vão recorrer a um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão do que o Pesch aqui está chamando de paralelismo, né? E a ética da felicidade. O Spinoza ele ficou conhecido como o filósofo da alegria e da felicidade, justamente por causa de uma teoria que ele criou, chamada teoria dos afetos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria aqui também. Então, qual que é a pegada do Spinoza? O Spinoza ele é um filósofo inserido ali na modernidade e, assim, ele compreendeu que a distinção entre mente e corpo, ou alma e corpo, era um problema, digamos assim, porque a gente poderia se questionar, né? Se a alma está em um patamar superior ao corpo, se a alma está, digamos, compreendida no sentido de superioridade em relação ao corpo, se a alma é ativa e o corpo é passivo, de que forma a alma se relaciona com o corpo? De que forma a alma pode comandar o corpo? Esses são um dos problemas, né, relacionado a essa dicotomia entre alma e corpo, vinda desde lá dos primórdios da filosofia, desde a antiguidade, que o Spinoza se propõe a resolver. E essa maneira de resolver, segundo o que o Pesch traz para a gente aqui, ele está chamando de paralelismo. Ou seja, o Spinoza ele acreditava que mente e corpo, ou alma e corpo, elas estão relacionadas, interrelacionadas, elas estão situadas de forma paralela. Mas a gente também pode escutar, digamos, a caracterização da filosofia de Spinoza como um monismo, justamente nesse sentido do que eu estou falando. De que a alma não pode ser vista como algo superior, nem o corpo pode ser visto como algo inferior. Ou, na relação das filosofias empiristas, né, o corpo também não pode ser visto como algo superior e a alma sendo vista como algo que digamos, somente uma das coisas que estão relacionadas com o corpo. Para o Spinoza, entende?
Não existe essa de um estar ativo, o outro passivo, um ser superior e outro ser inferior. O que ocorre com o nosso corpo ocorre conjuntamente em nossa alma, da mesma forma que o que ocorre em nossa alma ocorre com o nosso corpo. E a partir disso, o Spinoza ele cria o que ficou conhecido como teoria dos afetos, porque segundo o Spinoza, somos constantemente, digamos, bombardeados por afetos. Sejam eles o que o filósofo vai chamar de afetos alegres, ou sejam eles afetos tristes, né? Só que há uma distinção, assim, que o filósofo estabelece em relação a esses afetos, porque para o filósofo, os afetos alegres são aqueles que nos potencializam, que têm a capacidade de, digamos, influenciar positivamente o que ele vai chamar de potência de agir do ser humano. Enquanto os afetos tristes, eles são afetos que refreiam essa potência de agir do ser humano. E é justamente nesse sentido, dessa questão de se passar para uma perfeição maior através desses afetos alegres, ou se passar para uma perfeição menor através desses afetos tristes, e o Pet está trazendo aqui a questão da ética da felicidade, né? Porque o filósofo Spinoza, ele foi muito na direção de que, digamos, de dizer que o ser humano ele tem que ser senhor de si mesmo, ele tem que ser livre. E para ele ser livre, ele tem que, digamos, sair de uma posição de pura passividade em relação a esses afetos que nos afetam, propriamente dizendo, constantemente. E a gente deveria buscar esses afetos alegres, justamente porque esses afetos é o que estão capacitados a influenciar positivamente a nossa potência de agir. É um próprio exemplo aqui que o Pet traz para a gente. Quando a gente, digamos, ama uma pessoa, a gente vai na direção dessa pessoa e se sente muito bem, entende? É justamente nesse sentido. Essa pessoa, ela tem a capacidade de nos proporcionar alegria. E nos proporcionando alegria, ela faz com que passamos de uma perfeição menor para uma perfeição maior. Ou um outro exemplo que o Teja também traz para a gente aqui, é a questão do conhecimento. Quando a alma se depara com o conhecimento, a alma dizendo aqui, no sentido mesmo, né, que as coisas eram vistas por esses filósofos, a relação entre alma e corpo, mas voltando à questão aqui para o Spinoza, é a questão de um paralelismo, entende? Não há distinções, não há algo que está em um patamar superior e algo que está em um patamar inferior. Quando a alma se depara com conhecimento, ela, digamos, tem essa capacidade de passar de uma perfeição menor para uma perfeição maior, porque a alma é propriamente isso. A nossa, não só a nossa capacidade digamos, nossa capacidade vital mesmo, nossa capacidade anímica, né? Mas também essa capacidade de conhecimento. Entende? Quando a alma se depara com algo que é algo do nosso conhecimento, ela percebe que tem essa capacidade de formular ideias, e formulando ideias ela passa de uma perfeição menor para uma perfeição maior. É claro que também essa teoria dos afetos do Spinoza está na direção digamos, das questões de ideias adequadas e ideias inadequadas em nossa mente. Essas ideias adequadas é justamente quando a gente passa de uma perfeição menor para uma perfeição maior, através desses afetos alegres, né? Digamos, sendo afetados por esses afetos positivos, a gente formula dentro de nossa mente, dentro de nossa alma, ideias adequadas, ideias relacionadas com esses afetos alegres. Quando ocorre o contrário disso, quando somos afetados por esses afetos tristes, são formuladas ideias inadequadas em nossa mente. E essas ideias inadequadas, por consequência, elas refreiam a nossa potência de agir, nos impedem de estabelecer ações no mundo. E é justamente nesse sentido que essa ética da felicidade aqui, ela vai enfatizar essa questão de não sermos completamente passivos diante desses afetos, porque nos tornando ativos através desses afetos alegres, que nos tornamos senhores de nós mesmos, entende? Nos tornamos propriamente livres.
E é basicamente isso que eu queria trazer aqui sobre o Spinoza. Os meus colegas têm mais alguma coisa para comentar? Eu acredito que a gente conseguiu passar bem a essência, né, dessas 2 semanas que a gente decidiu fazer junto, porque são temas completos, né? São 3 autores que, apesar de discordar, conversam entre si, né? São da mesma época. Então acho que deu pra gente passar legal uma visão geral assim sobre essas 2 semanas do PET. A gente vai ficando por aqui então. Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário do dia que vocês estão assistindo esse vídeo. E é isso, até as próximas aulas. Até a próxima. Tchau.